Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise completa, praticamente verso a verso, da música Quadros do BK, certo? Então vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu tentei, enfim, estudar bastante essa letra, porque era uma letra que eu pensava que tinha bastante coisa interessante quando eu ouvia, e aí eu parei pra falar, não, vou analisar essa letra inteira. E aí eu vou trazer pra vocês agora a análise completa dessa música, e a gente vai conversando sobre isso. Beleza? Vamos lá então ver como ficou. Primeiro eu vou ouvir a música para dar um contexto, né? E depois a gente vai discutir ela inteira. Vamos lá então? 3, 2, 1, bora. Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. E a falta do básico te fez querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonho de milionário. Meu desejo virou meu adversário. Castelos imaginários, personagens e cenários. Navegar sem naufragar por esses mares. Executivo sorriso da comissária. E viver pouco como rei ou muito como um Zé. Essa ainda não se responder. Raio, pouco com a lei, eu cedo na fé de ele nunca vão me prender. Nunca vão me submeter. Nunca vão me deter. Éramos assim e agora somos o fogo. E não há nada que eu não possa fazer. Tem coisa que só acredito vendo. Coisa que nem acredito que tô vendo. Ele fica quieto. A rua tem 2 mandamentos. Os ficam de olho nos rendimentos. Já é tarde pra seu arrependimento. Pra abrir sua mente, não sou cirurgião, mas sei qual procedimento. Quando criança eu sonhava em crescer e ter todo o melhor dessa vida. Hoje eu sou homem crescido e a criança em mim ainda é viva. A vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Vitorioso e não vice-versa. Elas vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Os copos gelados trazem copos gelados à tona. Dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei. Homens seguem leis, e mesmo assim morrem por causa das leis. Vi um homem de muitos quilos morrendo por poucas gramas. Vi um homem desconhecido morrendo atrás de fama. Um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. De um quadro bravo eu faço um quadro de arte. Irmã da vida, somos a voz da cidade, que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e airas. Temos um jeito de nascer, mais de meio pra morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Sobre que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. E a situação não muda. Vocês sabem o que plantam e o que colhem na muda. Na gorjeta miúda. Um de confiança se tornou um Judas, E uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda, feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos. Errei quando perdi sua ajuda. Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles. Infiltre-se neles e quando tu estiver lá dentro, mate todos eles. Tentamos conversar, tentamos resolver. Eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Elas vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Sorte com agora, seu não sangue nas pinturas, pelos diamantes.
muito bom mesmo. É, eu até anotei aqui algumas coisas, anotei porque eu quero falar como eu escrevi, né, pra gente não perder esse time. Eu vou voltar a música, pegar alguns trechos pra gente avaliar. Antes de tudo, eu queria dizer que esse álbum, Castelos e Ruínas, assim, pra mim é um dos melhores álbuns que eu já ouvi. Me lembra um pouco o álbum do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Por que isso? Porque no Dark Side of the Moon as músicas falam sobre incerteza, medo, dinheiro, angústia, sobre condições da vida humana. E o álbum Castelos e Ruínas é exatamente sobre isso também, só que em outras perspectivas, certo? O BK tem uma música que fala sobre fama, sobre medo, sobre dinheiro, sobre nas letras tem esses conteúdos de incertezas, angústias. Então é um álbum assim incrível, assim, para mim esse álbum ele meio que muda assim o nível. Quando o BK publica esse álbum, ele fala assim, ó, a partir daqui, galera, não dá mais pra gente ficar fazendo rap ruim. Não vai ser qualquer rap que vai passar, entendeu? Então acho que Castelos e Ruínas é um álbum assim muito foda. Bom, essa música específica, Quadros, é uma música que eu ouvi várias vezes durante a minha vida porque foi uma música que tinha uma época que eu estava bem desmotivado em relação a algumas coisas e toda vez que eu ouvia essa música ela me dava uma reflexão diferente sobre a vida. Então, tipo, eu ouvia essa música, eu pegava um trecho, eu ouvia essa música eu pensava, nossa, e isso? Então, por isso que ela me motivou a escrever sobre a análise completa dela, certo? Então essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso nesse canal e provavelmente, se vocês gostarem, óbvio que o vídeo vai ficar longo, mas acho que vai ter bastante informação. Se vocês gostarem, a gente vai fazer isso novamente, beleza? Eu vou voltar a música e eu vou agora pausar trecho a trecho pra gente discutir algumas coisas. Essa vida tem pra esse mundo. Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Então, ó, logo no começo, o BK ele fala assim que ele tá correndo atrás de tudo que a vida tem para dar para ele, tudo que a vida pode dar para ele. Isso me remete a um poema do Carlos Drummond de Andrade que chama Sentimentos do Mundo. Nesse poema, ele fala assim: eu tenho duas mãos e o sentimento do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez você não consiga abraçar tudo sozinho, sabe? Mas só que tanto nesse poema do Carlos Drummond quanto nesse início da música do BK, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: eu tô correndo atrás de tudo que eu posso pegar nesse mundo, tudo que essa vida tem para me dar. Só que o BK, ele começa já com a incerteza, mas o que essa vida tem para me dar? Certo? Então, é uma pergunta interessante logo de começo da música. E é importante, eu tô falando junto com a música porque é importante a gente ver o beat, né? Então, tipo, tem um ar meio de incerteza, um ar meio leve, um ar meio obscuro. É um ar que, até pra quem ouve, fica um pouco, né? E a falta do básico te fez querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonho de milionário. Meu desejo virou meu adversário. Então ele fala que a falta do básico fez eu querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonhos de um milionário, meu desejo virou meu adversário. Então no primeiro ponto, ele fala que, quando ele fala a falta do básico me fez querer ter mais que o necessário, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma pessoa que nunca teve nada na vida, nem o básico, ela vai querer tudo, ela vai querer o mundo, né? Então, tipo, a falta do básico me fez querer ter mais que o necessário. Então pensa numa pessoa que nunca teve nada, vira famoso e depois quer ter tudo, às vezes mais do que precisa. Um ponto importante, essa música, eu não sei se ele se refere a ele ou se ele cria um personagem, certo? Mas é que o BK é muito genial, então pode ser as duas coisas. E, uma coisa que eu esqueci de falar, todas essas interpretações que eu estou fazendo são as minhas opiniões. Eu quero que vocês falem também o que vocês acharam, certo? Depois ele fala, salário baixo e o sonho de um milionário, meu desejo virou meu adversário. E aqui ele diz algo que é interessante, que ele fala assim, é como se fosse alguém que ganha pouco, mas sonha alto, sabe? Só que esse mesmo sonho alto entra em conflito com coisas que ele traz, tipo dinheiro, fama. Sendo assim, você se torna uma pessoa que gostaria de ter virado, sendo que você não dá conta disso. Então, o salário baixo e o sonho de um milionário, meu desejo virou meu adversário. Então, o desejo das coisas que ele queria virou o próprio inimigo dele,
certo? Castelos imaginários, personagens e cenários, navegar sem naufragar por esses mares, executivo sorriso da comissária. Então vamos lá, o que ele fala nesse trecho, BK? Ele fala castelos imaginários, personagens e cenários, navegar sem naufragar por esses mares, na executiva o sorriso da comissária. Então vamos lá, quando ele fala castelos imaginários, personagens e cenários, ele já faz uma alusão ao próprio álbum dele. Porque o nome do álbum é Castelos e Ruínas. E castelos e ruínas são coisas contraditórias. Como eu falei, o álbum tem essas contradições, essas questões de angústia e tal. Então, quando ele fala castelos imaginários, personagens e cenários, a gente não sabe se ele está se referindo a ele ou ao mundo que ele criou. E aí ele fala navegar sem naufragar por esses mares. Então, castelos imaginários, personagens e cenários. Isso seria uma criação da imaginação. Aí ele fala navegar sem naufragar. Quando você navega, você está viajando. Então ele está fazendo ainda uma alusão de você estar viajando por esses mares. Mas ele fala navegar sem naufragar. Seria tipo viajar, mas sem perder o foco do seu pensamento. E aí ele fecha na executiva o sorriso da comissária. E é interessante esse ponto porque a gente não sabe se ele está falando de um status que ele alcançou, do tipo, agora eu viajo de executivo e agora eu tenho sorrisos, eu sou elogiado porque agora eu estou em um padrão social mais alto, ou se ele está fazendo uma alusão ainda ao que ele está falando desse negócio de castelos imaginários, personagens cenários, essa viagem de navegar sem naufragar, e na executiva seria uma viagem já no avião. Então, não dá para saber se ele está se referindo a isso de uma forma real ou ainda ele está brincando com essa parte imaginativa. Por isso que o BK é incrível, né? Faz você brisar muito. Viver cenários, navegar sem naufragar por esses mares, executivo sorriso da comissária. Viver pouco como rei ou muito como Zé, essa ainda não se responder. Viver um pouco como rei ou muito como um Zé, essa ainda não sei responder. Aqui claramente ele faz uma referência à música Vida Louca Parte 2 do Racionais, né? Que o Mano Brown ele pergunta viver tempo para pensar, que é parar o que você quer, viver pouco como um rei ou muito como um Zé. E essa música foi lançada em 2002 do Racionais. E 14 anos depois o BK ainda não tem essa resposta. Então, essa é uma sacada muito interessante do tipo, eu ainda não sei responder se vale a pena viver como um rei ou morrer como um rei ou viver como um Zé. Ele não sabe responder isso ainda. Então, tipo, percebam as angústias e as coisas que vão trazendo na música. Pouco com a lei eu cedo na fé de ele nunca vão me prender. Nunca vão me submeter. Nunca vão me deter. Éramos assim e agora somos o fogo e não há nada que eu não possa fazer. E aí depois ele fala, o porco com a lei e eu seguindo na fé, de que ele nunca vai me prender. O porco na lei seria como se fossem os políticos na lei. E ele fala, o porco com a lei e eu seguindo com a fé. Ou seja, ele confia mais em seguir a fé dele do que a lei, porque a lei é dirigida por porcos, certo? Não é a lei em si que é ruim, mas quem dirige essa lei é suspeito, entendeu? Então ele prefere seguir na fé dele. E aí ele fala, na fé do quê? Que eles nunca vão me prender, porque eu nunca vou me submeter, nunca vou me deter. Éramos a cinza, agora ele fala no plural. Éramos a cinza, agora somos o fogo. E não há nada que eu não possa fazer. Então ele se refere a Fênix, a figura da Fênix, né? Do tipo, éramos a cinza, agora somos o fogo. Então éramos fracos, agora eu estou dando força para as pessoas da minha cor, para as pessoas de onde eu venho, de onde eu vim, de onde eu venho. Porque agora não há nada que possa deter a gente. Tem coisa que só acredito vendo, coisa que nem acredito que tô vendo. Ele fica quieto, a rua tem 2 mandamentos. Os ficam de olho nos rendimentos. Já é tarde pra seu arrependimento. Pra abrir sua mente, não sou cirurgião, mas sei qual procedimento. Olha que interessante esse trecho. O BK ele brinca, ele faz um jogo de palavras muito interessante. Ele fala, tem coisas que só acredito vendo, coisas que nem acredito que tô vendo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tem coisas que eu só vou acreditar vendo, certo? Mas tem coisas que acontecem que é tão absurdo que eu falo, não acredito que eu tô vendo isso, entendeu? Tem até meme que fala sobre isso, né? Tipo, eu só acredito vendo, eu vendo, a pessoa coloca, não acredito. Então, ele faz esse jogo de palavras do tipo, tem coisas que a gente só acredita vendo, mas tem coisa que é tão absurda que você não acredita que tá vendo. Então, seria mais uma coisa de paradoxal do tipo das incertezas que ele coloca na música.
Seria como se fosse um ateu falar assim, eu não acredito em Deus. Aí alguém pergunta, por quê? Porque eu nunca vi Deus. Tá, beleza. É um argumento. E esse mesmo ateu depois vai falar, não acredito que eu tô vendo essa coisa na minha frente. Tipo, uma coisa real. Certo? Então, essa é a brincadeira que ele faz. Depois ele fala assim, ver e ficar quieto, a rua tem 2 mandamentos. Uns ficam de olho nos rendimentos, já é tarde para o arrependimento. Não sou um cirurgião, mas sei igual procedimento. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que quando você está na rua e você começa a entrar num contexto de crime, que é o que eu interpretei desse trecho, que ele fala, uns ficam de olho no rendimento, já é tarde para o arrependimento, seria como se fosse, já é tarde para você voltar atrás, certo? Porque a rua tem 2 mandamentos, ou você está dentro, ou você está fora, certo? E já é tarde para você falar assim, agora eu quero sair, porque a gente sabe que uma vez dentro desse contexto, você não consegue sair. Não é assim, vou sair. Às vezes as pessoas não deixam você sair. E aí ele fecha esse trecho falando assim, não sou cirurgião, mas sei igual procedimento. Ou seja, a minha música pode te dar uma visão diferente dessa realidade, certo? Quando criança sonhava em crescer e ter todo o melhor dessa vida. Hoje eu sou homem crescido e a criança em mim ainda é viva. Esse verso é muito interessante mesmo. Eu acho muito lindo isso, porque ele fala assim, quando criança eu sonhava em crescer e ter todo o melhor dessa vida. Hoje sou um homem crescido, mas a criança em mim ainda é viva. Esse trecho, por que eu acho muito bonito? Porque ele cita aquela sensação ingênua e sincera de quando a gente é criança. Que a gente é apenas feliz, que a gente só brinca, que a gente só quer se divertir. E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo por diversos motivos, né? A gente começa a trabalhar, a gente não tem mais tempo para ficar brincando, achar tudo bonito, a gente amadurece, a gente vê que a vida não é tão simples quando a gente é criança. Só que o engraçado é que, mesmo depois de todas as adversidades, ele ainda tem sonhos de criança, né? Ele tem aquela felicidade de criança. Porque ele sonhava em ter tudo de melhor dessa vida quando era criança. E hoje, mesmo depois de ser um homem crescido, essa criança dentro dele ainda é viva. Ou seja, essa criança representaria a esperança que ele tinha, o amor que ele tem pela vida, a beleza das coisas. Certo? Então isso ele ainda não perdeu, né? A vida é um filme de ação, de terror do homem crescido. E a criança em mim ainda é viva. A vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Vitorioso e não vice-versa. Então, esse trecho é muito interessante da música. O BK, ele fala assim, a vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um filme de comédia e vice-versa. Vitorioso e não um vice-versa. O que ele quer dizer? Primeiro, ele resume a vida em 3 gêneros de filme. Que ele fala, a vida é um filme de ação, terror ou tragédia. Tragédia a gente poderia colocar como drama, pensando em gêneros de filme, certo? E ele fala, eu só não posso ter um filme de comédia e vice-versa. O que isso quer dizer? Eu só não posso morrer, eu só não posso deixar essa vida como se fosse um comédia, um vacilão, uma vida que não fez nada de útil. Então, por mais que a vida seja difícil, a vida seja esse contexto de ação, terror e tragédia, eu só não posso terminar minha vida como esse 4º gênero de filme, que é um de comédia. Entendeu? Então, isso é muito sacada, velho. Isso é muito genial, porque ele coloca a questão do filme, como que é a condição da vida dele, por essa visão de 3 gêneros de filme, que seria ação, terror e tragédia, mas ele fala que ele não pode terminar a vida dele com um filme de comédia, certo? E ele complementa dizendo assim, que ele precisa ser vitorioso e não um vice. E em seguida já complementa a ideia no refrão, né? Medalhas de prata não valem nada, que é o refrão que vem em seguida. Então, é isso que ele quer dizer nesse refrão que vai entrar em seguida, porque ele fala assim, eu preciso ser um vitorioso e não um vice-versa. O que isso quer dizer? Não dá para eu ser segundo lugar, certo? Porque para a sociedade, medalhas de prata não vale absolutamente nada. Eles não são lembradas. Não que ele concorde com isso, mas ele precisa estar em primeiro, porque senão ele vai ser esquecido. Medalhas de prata não valem nada. Elas vestem capas, salvam pátrias, devem balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Os copos gelados trazem copos gelados à tona. Dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei como
ele fala aquilo que eu estava falando agora um pouco, né? Ele fala, heróis vestem capas, salvam pátria, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadro de um passado inalterado. Olha que interessante isso. E o que resta sempre são quadros. Os copos gelados trazem corpos gelados. Dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei. Homens seguem leis e mesmo assim morrem por causa das leis. Olha que interessante isso. Então, vamos começar primeiro do que eu estava falando antes. Primeiro nessa parte que ele fala assim: homens vestem capas, salvam pátrias, detêm balas, medalhas de prata não valem nada. Então aqui ele já fala do tipo, homens se vestem de heróis, eles buscam a glória, eles buscam estar no alto, eles tentam ser heróis, e ainda fazendo alusão àquela brincadeira do último verso que ele estava falando sobre filmes, né? Então ele volta um pouco a falar sobre filmes, mas só que medalhas de prata não valem nada. O que isso quer dizer? Se você não vencer na vida, você não adianta. Se você não for o primeiro, não adianta, que é um conceito que a sociedade cria. Então, sei lá, você disputa uma Copa do Mundo, você pode ter feito a melhor campanha do mundo. Se você chega na final da Copa, o time lá faz um gol no último minuto contra você e você jogou muito melhor, não adianta. É o que ele fala. Não adianta no sentido do que ele traz para a música, né? No sentido de uma crítica. Ou seja, medalhas de prata não valem nada, não serve para nada, infelizmente. E aí, depois ele fala, batalhas são quadros de um passado inalterado. O que isso quer dizer? E agora ele começa a trazer um pouco a questão de... uma questão um pouco mais, não militar, mas um pouco mais voltada para esse sentido de como que os homens lutam por coisas que não têm sentido, talvez. O que quer dizer? Ele fala, batalhas são quadros de um passado inalterado. Então, as batalhas já aconteceram. O que restam dessas batalhas são apenas quadros. Ou seja, a gente não sabe direito sobre a história dos derrotados, sobre o contexto das coisas. As histórias são sempre contadas pelos vencidos, por quem venceu, certo? Então, o que resta da história? Apenas quadros. É isso que ele quer dizer. Não resta mais nada além disso. Inclusive é o nome da música. E depois ele fala, os copos gelados trazem corpos gelados à tona. Então, tipo, os copos gelados seriam a bebida, certo? Trazem corpos gelados à tona. Então, você se distrair com uma bebida, com algum tipo de substância, fazem você brisar em pessoas que já foram, pessoas perdidas. E aí, agora vem um trecho muito importante. Ele fala, dizem que a morte é o preço da honra. Lembra que ele falou antes lá que ele viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Essa eu ainda não sei responder. Aqui ele fala, dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei. Então ele ainda não sabe disso, porque será que a morte é o preço da honra mesmo? Porque ele fala, homens seguem leis e mesmo assim morrem por causa das leis. Então aqui é um contexto geral, seja num contexto de guerra, seja num contexto social, do tipo um favelado na periferia, ele tá lá seguindo sua vida certinho, às vezes ele é baleado, por uma bala perdida pega nele. E aí? O que ele fez de errado? Ele estava indo para a escola e foi baleado, por exemplo, Marcos Vinícius. Certo? Ou uma guerra, soldados precisam representar o país dele, mas eles querem estar lá. Uma guerra que às vezes um presidente começou com outro presidente, você que não tem nada a ver com isso, com assuntos pessoais de ego entre os dois presidentes, vai ter que guerrear por eles dois. Então, homens seguem leis e mesmo assim morrem por causa das leis. Certo? Vi um homem de muitos quilos, morrendo por poucas gramas. Vi um homem desconhecido, morrendo atrás de fama. Um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. De um quadro bravo eu faço um quadro de arte. Irmã da vida, somos a voz da cidade. Vi um homem de muitos quilos morrendo por poucas gramas. Olha os paradoxos que o BK traz. Vi um homem desconhecido morrendo atrás de fama. Então, primeiro, um cara pesado morrendo por poucas gramas. Aqui ele está fazendo o quê? Tipo, o cara morreu, sei lá, por cheirar cocaína, um exemplo, por causa das drogas. Então, vi um cara de muitos quilos morrer por poucas gramas. Então, ele está fazendo um paradoxo entre quilos e gramas em relação à morte. Olha que, meu Deus, é muito inteligente isso. Depois ele fala, vi um homem desconhecido morrendo atrás de fama. Outro paradoxo, certo? A pessoa morrer por uma coisa que ela está buscando, que é uma pessoa desconhecida atrás de fama, certo? Um homem de poucos quilos morrer por poucas gramas. E aí ele fala, um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. De um quadro grave faço quadro de arte, rimando a vida somos a voz da cidade.
Então, quando ele fala assim que viu um homem morrer de amor pela mulher que o ama, é uma questão da nossa vida resumida muitas vezes em ambições e sentimentos que às vezes não precisamos e que não depende só da gente para conseguir, certo? Morrer de amor pela mulher que não o ama. Isso não depende de você, a pessoa de lá te amar ou não. Então, aqui ele começa a colocar esses contrastes da vida, do tipo, você busca uma coisa, mas nem sempre você vai ter outra coisa. Você é uma coisa, mas às vezes você morre por outra coisa. E às vezes é uma coisa que não precisa ou não está no seu alcance. E aí ele termina falando assim, que isso seria um quadro grave. Dentro desse quadro grave, ele faz um quadro de arte. Então, rimando a vida, somos a voz da cidade. Então, ele fala que, dentro desse contexto, ele faz uma arte. Dentro desse quadro, desse lugar que ele projetou, desse cenário que ele mostrou, entre vida e morte, entre esses paradoxos de buscar fama e não conseguir, de ter muitos quilos e morrer por poucas gramas, de buscar a mulher que ama e não conseguir, ele faz um quadro e dentro desse quadro ele faz arte. Rimando a vida, somos a voz da cidade. Certo? Que não divide em facções, trocar e faça um quadro de arte. Rimando a vida, somos a voz da cidade. Que não divide em facções, trocas e armas, broncas e áreas. Temos um jeito de nascer, mas de veio pra morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Olha que interessante. De novo, ele trazendo essa coisa de filme pra música. Primeiro ele fala que nos divide entre broncas e áreas. Temos um jeito de nascer, mas mais de 1000 para morrer. E aqui quem está preparado para o qual vai ser? O Robocop é só herói na TV, então nem sempre a arte imita a vida. Então ele já começa a responder aquelas coisas que a gente estava falando antes. Do tipo, será que vale a pena eu seguir as leis? Será que a morte é o preço da honra? Porque no filme o Robocop é herói, certo? Que ele fala, heróis vestem capas, detêm balas. Lá no filme tudo dá certo, ele é herói. Mas nem sempre a arte imita a vida, certo? Então nem sempre você vai ser o herói, nem sempre você vai conseguir. Então vale a pena construir esse projeto de heroísmo para você seguir, sendo que na verdade isso talvez seja uma arte criada, mas não a realidade do mundo. E aí ele fala também dessa parte que tipo que nos divide entre broncas e áreas, seria uma referência tipo essa questão de existem várias gangues, várias favelas rivais, que a sociedade divide a gente nessas questões e depois a gente mesmo briga entre nós, certo? Por isso que depois ele fala, temos um jeito de nascer, mas mais de 1000 para morrer. E quem está preparado para o que vai ser? Então, a gente nasce de um jeito. Na verdade, a gente nasce de um jeito. Você vem para o mundo, todo mundo vem igual, certo? Ou cesárea ou um parto normal. Mas todo mundo vem igual. Mas morrer, existem mais de 1000 formas de morrer, certo? Então é isso que ele está trazendo aqui. E aí depois tem a parte do Robocop. Robocop é só horário na TV, que é o que eu falei. Então, essa sacada que ele continua trazendo dos filmes, só que agora a gente começa a responder as coisas do primeira parte da música. Sobre que ninguém vai falar, só que o Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Sobre que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. Sobre o que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e uma antiga briga. Nesse trecho ele traz uma ideia de algo que ele já trouxe no outro verso. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que sobre o que ninguém vai falar, ele tem que falar. Esses assuntos ele vai trazer. Se ninguém vai falar, ele vai trazer. Certo? Porque se for, eu vou começar uma nova e terminar uma antiga briga. O que isso quer dizer? Quando ele começa a falar desses assuntos, eu vou bater de frente com novas pessoas, com novos contextos, com novos sistemas. E eu vou fazer isso e vou terminar antigas brigas. Porque isso quer dizer o quê? Então a pessoa vai ver agora quem eu sou. É isso. Se você sabe quem eu sou agora, ou você está comigo ou não está. E quem vai me conhecer agora vai começar uma nova briga comigo, porque ou você vai gostar ou você não vai gostar. Então ele está preparado para isso. Porque no trecho anterior ele pergunta, quem está preparado para qual vai ser? Certo? Ó. Quem está preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Sobre que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. E a situação não muda. Vocês sabem o que plantam e o que colhem na muda. Na gorjeta miúda. Um de confiança se tornou um Judas, E uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda. Feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos. Errei quando pego, isso ajuda. Ai, meu Deus, o BK é muito inteligente. Agora ele fala assim, ó, e a situação não muda.
vocês sabem o que planta e o que colhem na muda, certo? Na gorjeta miúda, onde confiança se tornou um Judas. Aqui ele fala de muitas pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo e mesmo assim fazem. Então, porque algumas pessoas colocam o seu egoísmo acima das consequências, certo? Porque ele fala, a situação não muda, vocês sabem o que planta e o que colhem na muda. Ele rima muda, tipo de a situação não mudar, com tipo muda planta, né? A situação não muda, vocês sabem o que plantam e o que colhem na muda. Então você sabe o que está fazendo. E a situação não muda, você continua fazendo. Na gorjeta miúda, onde a confiança se tornou um Judas. E aí, o que isso quer dizer na gorjeta miúda? Ele quer dizer do tipo, não existe mais confiança nesse mundo. Na gorjeta miúda, a confiança se tornou um Judas. Certo? Então, tipo, não existe mais confiança. Se a confiança se tornou Judas, não existe mais confiança. Se não pode com eles, deserto, e uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda, feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos, errei quando pedi sua ajuda. Lembra que no começo da música ele tinha falado sobre a infância? Que ele ainda tinha a criança em mim ainda é viva? E agora ele fala assim, o mal assombra e o barco afunda. Ele tinha falado também antes sobre navegar e não deixar o navegar sem naufragar. Lembra que ele tinha falado disso? E ele tinha falado da questão da criança também. Agora ele fala, e o mal assombra e o barco afunda. Então dessa vez, tipo, o mal assombra e o barco afunda. Na pequena fenda feita com a sonda, do medo, depois da infância, são caros os brinquedos. Então o que isso quer dizer? Já viram aquelas histórias tipo de pirata, tipo, meio sombrias e tal? Então, pensa num barco como se fosse a vida navegando para o lugar errado, certo? E a fenda, quando ele fala assim, na pequena fenda feita com a sonda miúda, seria como se fosse o único lugar que você vê algum tipo de trajeto, né? Algum feixe de luz, né? E aí, quando ele fala assim, depois ele diz que depois a infância são caros brinquedos, isso me remete a quando ele falou que, como eu disse, a criança dele ainda é viva, mas parece que é um complemento dizendo assim, agora a realidade é outra, entendeu? Agora não é essa mais a realidade, agora eu tenho certeza que, tipo, depois da infância os brinquedos são caros, eu errei quando pedi sua ajuda. Então, a criança ainda é viva dentro dele, só que os brinquedos agora são caros, ou seja, a realidade agora é outra. Então, essa criança vai se perdendo um pouco dentro dele. Isso eu acho muito interessante, sabe? Quando ele fala, errei quando pedi sua ajuda, é nesse sentido do tipo, quem que ele pediu ajuda e ele errou? Né? É um negócio meio aberto, mas quem que é essa pessoa que ele pediu ajuda e ele errou quando pediu ajuda? A gente não sabe. Mas essa contraposição que ele faz dos versos anteriores, que ele fala navegar sem deixar naufragar, e dessa vez o barco afundou nesse verso, e quando ele fala que a criança dele ainda é viva, mas agora ele tem medo e os brinquedos são muito caros, então essa criança está se perdendo, sabe? De confiança se tornou um Judas, e uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda, feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos, errei quando pedi sua ajuda. Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, infiltre-se neles, e quando tu estiver lá dentro, mate todos eles. Tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. O primeiro trecho, ele fala, se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, infiltre-se neles, e quando estiver lá dentro, mate todos eles. Esse trecho tem muitas referências boas, assim, na própria música do César, que ele fala assim, quem tem boca vai a Roma, que é a música que o César faz na Pineapple, ele traz uma ideia novamente citando assim, o sistema é um monstro que se mata por dentro. Tem um verso que o César escreve isso, certo? O Dom L tem uma entrevista que ele fala assim, muito interessante essa entrevista do Dom L no Rap Box, que ele fala, para você conseguir mudar o sistema, você precisa entrar no sistema. Então, por exemplo, você quer mudar como o mundo é, como o seu emprego é, ou como uma empresa é, ou como o Brasil é, como a política é. Se você só bater de frente, você não vai conseguir. Não tem como você fazer isso só batendo de frente, porque você é um só, você é fraco. Mas você precisa entrar lá. Porque quando você está lá dentro, você está dentro do sistema. E lá dentro você pode matar todo mundo. Certo? Então é uma analogia do tipo assim, se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, então entre, se envolva, infiltre-se neles e quando estiver lá dentro, mate todos eles. Então isso é muito interessante. E depois ele fala assim,
Por que isso? Porque tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Ou seja, eu vou inverter as ordens agora. Porque a gente tentou resolver de boa isso. A gente tentou conversar, a gente tentou resolver. Mas vocês fingem não escutar, fingem não saber. Então, é por isso que ele fala que ele vai se infiltrar, que a gente tem que fazer isso, se infiltrar e matar todo mundo lá dentro. Certo? Tipo, é muita coisa interessante que ele... Como ele escreve, como ele arquiteta essas ideias, né? Então, ó, vamos ouvir de novo. Se eu tiver lá dentro, eles judiciar são caros brinquedos, errei quando o pênis só ajuda. Se não pode com eles, judiciar eles, faça parte deles, infiltre-se neles. E quando tu tiver lá dentro, mate todos eles. Tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Elas vestem capas, salvam pátrias, vestem balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são pagas, um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Ouro de flores, sorte voadores, seu meu sangue nas pinturas, pelos diamantes, nas molduras. Então aqui o refrão de novo, certo? Só que nesse refrão ele tem um verso novo, que ele fala assim: ouro, tesouro, sorte ou agouro. Se eu não mato, eu morro. Sangue nas pinturas pelos diamantes, nas molduras. Ou seja, o dinheiro vale mais que a arte. Quando ele fala isso, sangue nas pinturas pelos diamantes na moldura. Então, se a moldura tá bonita, se a moldura é de diamante, não importa o que tá no conteúdo. Por exemplo, um dos quadros mais famosos que existem é o quadro da Guernica, vou deixar aqui, que é um quadro que o Picasso ele registra a guerra que aconteceu. E é um dos quadros mais famosos que existem. E é um quadro genial, de fato, só que percebam que é um quadro que ele é famoso em cima de uma tragédia, em cima de sangue. Então, sangue nas pinturas pelos diamantes. Então, é mais importante o retrato do que o conteúdo, certo? E, às vezes, o conteúdo é feito em cima da desgraça, do sangue, entendeu? E ele termina a música falando assim, a mesma pergunta que ele abre a música: o que essa vida tem para me dar? Então ele não responde as coisas, ele só fala sobre vários assuntos, de algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas angústias, algumas coisas ele levanta, outras coisas ele responde, outras não responde, mas ele termina a música fazendo a mesma pergunta. Ele pergunta: o que essa vida tem para me dar? Então percebam que e a batida vai se estendendo, né? Fica Eu vou deixar soltar aqui e vocês vão ver que fica essa dúvida no ar. E essa dúvida do tipo, não sei, não respondeu. Certo, galera? Bom, o vídeo ficou grande mesmo. Pra mim também foi bem difícil fazer a análise completa dessa música, mas dá pra gente ter uma noção de quão genial é o BK, né? Eu acho que vocês podem até colocar aí também o que vocês acharam, a gente discutir alguns versos melhor, mas eu tentei trazer minha interpretação sobre a música, sobre muitas coisas que ele trouxe, pensando no contexto do álbum. A ideia do álbum chama Castelos e Ruínas, pensando na música, quadros, e pensando na letra dessa música. Então, é isso. Se vocês gostaram dessa análise completa, verso a verso praticamente, falem aí que a gente traz de outras músicas. Achei difícil fazer, mas eu achei bem gratificante no final. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem e sugiram aí, conversem comigo aí com o que vocês querem de próxima análise completa, de música e conteúdo. Beleza? O BK, você é foda, mano. É nóis. Tamo junto, a gente vai se falando. Tamo junto.